É na reunião dessa que vai paralítico andar, cego enxergar. Deus, tu abre porta onde não há parede. Aqui está teu servo, que está convidado para estar esta noite ministrando a tua palavra. Já abençoe o pastor Turinho, a tua família, o teu ministério. Deus abençoe, Deus, a comanda defende. Deus abençoe todos que aqui vieram para glorificar o teu nome. Estamos todos nas tuas mãos e nós sabemos que vem coisa forte por aí. Em nome de Jesus, todos digam. Amém. Amém, pastor Turinho. Glória a Deus, aleluia! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Irmãos, nós temos aqui as nossas Bíblias. A maioria aqui tem suas Bíblias. Glória a Deus. O Deus que falou no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Deus que falou aqui na Bíblia, que nós hoje testemunhamos. Eu quero dizer para os irmãos que esse mesmo Deus que falou, que nós estamos aqui hoje testemunhando por Ele, estamos falando por Ele, para Ele, em honra dEle, Ele está aqui presente. Glória a Deus! Ele está aqui presente. Amém? Irmãos, eu não vou demorar muito. Não vou demorar muito. Muito. Mas vou demorar bastante. Quero informar os irmãos que nós vamos começar uma vigília. Opa! Não é? É vitória? É nossa! Eu estou quase. Irmãos, a palavra que Deus colocou no nosso coração é uma passagem que está escrita no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Ele fala sobre Ananias e Safira. Eita. Pegou, hein? O nome Ananias, ele tem um significado dado graciosamente por Deus. E Safira, como nós sabemos, é o nome de uma pedra preciosa. Amém, igreja? Amém! Vamos ler a palavra. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eu vou fazer uma pausinha aqui, mas vamos continuar com a leitura. Nesta ocasião, os crentes estavam sendo perseguidos e tudo que eles encontravam, eles tomavam. O rei tomava todas as propriedades e deixava o cristão sem nada. Então os apóstolos decidiram, conversaram e informaram, receberam de Deus a ordem para que aqueles que pudessem e quisessem vender suas propriedades e doar, para que aquele valor fosse distribuído para os mais pobres, os necessitados, aqueles que ficaram sem nada. Aí, Barnabé vendeu uma propriedade. Foi lá. Outros também fizeram a mesma coisa. E depositou tudo no tabernáculo. Todo o valor arrecadado na venda daquele imóvel. Ananias
vendo que Barnabé fora comentado, que todos agradeceram a ele, todos o parabenizaram, todos parabenizaram ele pelo que ele estava fazendo, embora outros também já haviam feito, mas aquele ali foi o que Ananias viu. E aí Ananias quis fazer igual. Pegou um imóvel e vendeu. Porém, vamos lá. Agora, nesse porém eu paro. Depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro. Ele foi de encontro a Pedro. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? O que aconteceu? Ananias pegou o dinheiro da venda, separou uma parte para ele e guardou outra para entregar no tabernáculo. Ele não era obrigado a fazer isso. Meu Deus. Deus não cobra nada de ninguém. Tá? Deus não quer dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não cobra nada. E aí Pedro falou para ele, se você não quisesse vender, você continuava com o seu imóvel. Se você não quisesse entregar, Eita glória. você não entregava nada. Mas a partir do momento que você se compromete com o tabernáculo para entregar para a obra de Deus, você se comprometeu com Deus. Irmão, não engana o Espírito Santo. Não engana o Espírito Santo. Não minta para o Espírito Santo. Se você prometer para o Espírito Santo, você prometeu algo para a igreja, você cumpra. Continuar. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, para que forneceste este desígnio em teu coração? Porque formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ananias morreu no mesmo instante. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. Não minta para o Espírito Santo. Não promete nada ao Espírito Santo que o seu coração não quer. Se você sentiu vontade de abençoar um trabalho, se você sentiu vontade de abençoar Deus, abençoe. Deus dobra, Deus te dá em dobro. Deus te dá em dobro. Tá? Acã foi morto. Por quê? Porque em Jericó, Acã furtou. Eles foram à guerra, ganharam a guerra em Jericó, e ele pegou a capa, pegou ouro, pegou um monte de coisas que pertenciam ao rei, e levou. E depois, quando foram fazer a guerra na cidade de Ai, que era uma cidade fraca, eles perderam. E aí Josué perguntou a Deus o que tinha acontecido. E Deus falou, tem pecado na aldeia. Tem pecado na aldeia. E aí eles procuraram de um lado e do outro e descobriram que Acã havia furtado. Depois que Acã foi condenado à morte, Josué voltou com seus guerreiros. E aí venceram a guerra. Venceram Ai. Não pode ter pecado na aldeia de Deus. Na casa de Deus não mora pecado. Na casa de Deus não pode morar o pecado.
E levando os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de tempo de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A mulher de Pedro, a mulher de Ananias não sabia o que tinha acontecido. Mas a mulher de Ananias havia combinado com ele em separar parte do dinheiro da venda daquele imóvel e esconder para eles. Ela combinou. A mulher de Ananias foi fiel ao marido. É certo que a mulher seja fiel, mas ela não pode ser fiel no erro, no pecado. No pecado ela não deve compactuar com o pecado. E Safira compactuou. Aí ela disse Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade, ou seja, vendeu aquele imóvel realmente pelo aquele valor que seu marido informou? Ela falou, é verdade, é o que ele disse, foi sim. Portanto, falou o valor. E não diz a Bíblia o valor. Então, quando Pedro faz essa pergunta para Safira, ele estava dando a oportunidade para que Safira falasse, não, isso é mentira, nós mentimos, me perdoa, porque se ela fala, me perdoa, é mentira, ele mentiu, o senhor me perdoa, ela seria perdoada e seria poupada. Mas não, ela segurou na mentira. Não faça isso. Nunca. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Quem mente junto, morre junto. Quem mente junto, é enterrado junto. Irmãos, vamos manter a verdade na casa do Senhor. Vamos cumprir. Vamos cumprir com aquilo que nós falamos, que nós prometemos, que nós desejamos, aquilo que nós falamos com o Senhor. Eu vou fazer isso. Faça-o, porque Deus conhece seu coração. Se você sentiu vontade de fazer uma doação para a igreja, faça. Se você sentiu vontade de ajudar alguém da igreja, ajude. Se você teve vontade de fazer algo pelo Evangelho, faça. Porque Deus cobra. Ele põe no seu coração, mas Ele cobra. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que viram essas coisas. Irmãos, naquela ocasião, irmãos, me perdoem, pode sentar. Eu falo tanto, eu fico empolgado. Tá? Irmão, eu gostaria, eu estou percebendo aqui que o irmão, estou percebendo que você está com algumas dores. Tá? E eu não sei se você gostaria de receber depois uma oração. Você tem uma hérnia de disco. Cervical. Mas é na coluna. Tá? Então nós vamos fazer uma oração depois. Tá bom? Você acredita que eu tenho hérnia de disco? Quer que eu cubra? Hã? Tenho 4 hérnias de disco. Tá bom? 4 hérnias de disco. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia trazer aqui
as radiografias para os irmãos verem. Tá? Vamos orar. Tá? Eu sou policial civil. Trabalhei 5 anos em Resende e comecei a ficar doente. Comecei a piorar porque estava afastado um pouco. Não estava afastado, não estava acompanhando os trabalhos da igreja. E a minha hérnia de disco foi cada vez piorando. Aí eu resolvi voltar, tirei licença, voltei para minha casa em Nova Iguaçu, onde resido. E comecei a dar mais atenção à igreja. Eu estava andando de moleta. E aí, eu comecei a fazer a obra de Deus. Ainda não havia sido consagrado pastor. Mas fiquei trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Um dia eu subi no púlpito, tive a oportunidade. Preguei de moleta. E falei, em nome de Jesus, eu só quero voltar nessa tribuna sem muleta. Glória a Deus. Na semana seguinte eu voltei para a igreja sem moleta. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Voltei sem moleta. E daí para cá, só melhorando e melhorando. Glória a Deus. Tá entendendo? Hoje eu ando, não uso muleta. Minha muleta está guardada lá. Mas de enfeite. De enfeite. Eu não quero aquilo não. Quero usar aquilo não. Mas vamos voltar para a Bíblia. Naquela época, Pedro, muito usado por Deus, ele não fez só isso aqui que passou, não. Teve outros milagres. Pedro era tão ligado com Deus, que a população da cidade costumava levar os doentes e colocar enfileirado na rua de encontro ao sol, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro, quando alcançasse aquele enfermo, à medida que ele ia passando, curava um, curava dois, curava três. Aleluia, estou ouvindo não? Cego enxergava, aleijado andava. Cadê o aleluia? Cadê as palmas de Deus? E glória, e ela assim. Jesus não faz diferente hoje. Bastava a sombra de Pedro passar, que a pessoa era curada. Mas olha só, Pedro tinha compromisso com Deus. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Tenha compromisso com Deus. Cada um na sua medida. Na igreja não tem grande nem pequeno. Pastor não é maior do que obreiro. Não é maior do que o diácono nem o presbítero. Cada um tem a sua tarefa. Cada um tem a sua chamada. Honra não recebe quem segura microfone nem quem fala. Honra recebe quem tem compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus, vai ganhar honra. Tem compromisso com Deus? Aleluia! Tem compromisso com Deus? Aleluia! É assim? Tem compromisso? Aleluia! Ele quer que você tenha compromisso. Oh, maravilha, O pecado de Ananias e Safira foi fazer o quê? Foi mentir para o Espírito Santo. Eles fizeram uma oferta para a igreja, mas mentiram sobre o dinheiro que deram. Deus castigou pela mentira, não por merecerem parte do dinheiro. Eles não mereciam ficar com aquela parte de dinheiro. Se ele havia prometido, aquele dinheiro não lhe pertencia mais. É roubar de Deus. É roubar, é furtar de Deus. Se eu tenho
um valor e eu me propus a dar para Deus. É de Deus, não é meu. O meu dízimo, eu recebo meu pagamento, o meu dízimo, eu entrego para Deus. Ele não me pertence. Ele pertence para Deus. Ele tem que ser entregue na casa de Deus. Ananias e Safira fizeram uma parte da igreja primitiva em Jerusalém. No início da igreja, muitos crentes com mais posses venderam propriedades que tinham e deram o dinheiro para sustentar a igreja. Por causa desta generosidade, os membros mais pobres da igreja não passavam necessidades. Mas não passavam necessidade porque aqueles outros haviam tido aquele compromisso de realmente doar para a igreja. Pedro repreendeu Ananias por ter mentido. O dinheiro era dele, era de Ananias. Ele poderia ter feito qualquer coisa com aquele dinheiro. Mas Ananias sentiu a vontade de guardar. Ele não quis dar à igreja, entregar o santuário. Assim que ouviu a repreensão, Ananias caiu morto. Assim que sua mulher chegou, também caiu morta. Pedro repreendeu Safira e também. E por que Ananias e Safira receberam um castigo tão severo? Ananias e Safira foram castigados tão severamente porque seu pecado foi muito grave. Pecar contra o Espírito Santo, irmão, é coisa muito grave. Olha só, você pode mentir para mim, pode mentir para o pastor Anderson, o pastor Rodrigo, para qualquer irmão aqui presente. Você pode mentir, mas nunca minta para o Espírito Santo. Nunca minta para o Espírito Santo, nunca minta. Seja fiel, seja fiel. Não importa o valor, mas seja fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo é assim, o diabo é o pai da mentira. Por que Ananias fez isso? Porque ele permitiu que o diabo entrasse no coração dele e ele tivesse essa maldade. Ananias tinha outras propriedades, mas a ganância que fez com que ele guardasse parte daquele dinheiro. Ele não era para guardar, ele era para entregar tudo. Tá? Ele permitiu que o diabo entrasse em seu coração, pagou com a vida. Ananias e Safira quiseram enganar o povo de Deus, mas na verdade estavam mentindo para Deus. A Bíblia diz que quem faz alguma coisa contra o povo de Deus, o faz a Deus. Está em Mateus 25, 40. Ananias e Safira morreram como exemplo para mostrar que Deus é misericordioso, mas também é justo. E castiga quem tenta enganar seu povo. Deus não tolera as obras do diabo dentro da igreja. Glória a Deus. Eu gostaria de conhecer se tem algum irmão, algum visitante, alguém que está vindo hoje pela primeira vez aqui na igreja, está vindo pela primeira vez. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu gostaria de conhecer quem está aqui e ainda não tem um compromisso com Deus, ainda não aceitou Jesus no seu coração.